Fala, galerinha! E aí, tudo bem? Olha, na aula de hoje nós vamos falar sobre fontes de energia. De onde a energia vem? Para onde a energia vai? O que acontece com a energia quando ela entra nos nossos componentes eletrônicos, quando ela entra nos robôs? Será que o corpo das pessoas possui energia? Então, gente, todas as perguntas nós vamos responder na aula de hoje. Então, pega o seu livro, dá uma pausa no vídeo, coloca do lado, abre no capítulo 4, que hoje nós vamos falar de fontes de energia. Estão preparados? Então vem comigo! Olha só, pessoal, nós vamos falar um pouco de energia. Bem, o que é energia? Para eu poder controlar um robô e fazer um robô, eu preciso entender o que faz o robô funcionar. Então, o que faz o robô funcionar, o que fazem as coisas funcionarem, é algo que provoca uma força, que pode ser movimento. E o que seria essa força? Energia, galera. Então, olha só. Vamos falar aqui sobre os diversos tipos de energia. Vamos lá. Primeiro, você sabe o que é energia? A energia, ela tem algumas fases. A gente tem que entender que a energia, ela tem algumas características. Por exemplo, esses cereais dão muita energia para o meu dia. Quando a mamãe fala assim, coma para que você fique forte com energia. Outra expressão que diz assim, o sol traz energia, ou seja, para a minha vida. O que isso quer dizer? Nossa, eu estou olhando aqui para o sol. Eita, toda vez que eu fico debaixo do sol, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais vivo, eu me sinto mais feliz, porque o sol me dá energia. O que isso quer dizer? É necessário resolver um problema enérgico do nosso país. Ou seja, enérgico, algo que tem aquela força. Essa garotinha tem energia sobrando. Eita, eu tenho certeza que vocês gostam muito de brincar. Por isso que dizem que vocês têm muita energia. Então, veja que todas essas frases, todos esses contextos, eles trataram energia como algo que gera alguma coisa. Então, como é que seria isso, pessoal? Nós temos diversos tipos de energia. Essa energia, o que seria? Energia elétrica. O que é energia elétrica? É um tipo de energia que eu posso produzir vários efeitos. Eu posso ter também a energia o quê? Energia solar, energia proveniente das luzes, justamente da energia luminosa que vem do sol. Eu posso ter a energia que vem através das hidrelétricas. Olha só, nas hidrelétricas eu tenho o quê? Eu tenho um represamento. O que significa, pessoal? Eu tenho água acumulada numa altura. Lá embaixo, aqui embaixo, pessoal, eu tenho turbinas, que quando a água passa por essas turbinas, as turbinas começam a se mexer, elas começam a ter um movimento e esse movimento vai começar a gerar um atrito de faíscas e produzir eletricidade. Eu tenho aqui também, pessoal, a energia proveniente da luz do sol. Observe que aqui eu tenho o quê? Alguém pode me dizer o que eu tenho aqui? O que significa essas placas? São placas o quê? E essas placas, gente, elas têm uma propriedade de poder absorver a luz do sol. Vocês conseguem lembrar quem é que consegue se alimentar com a luz do sol? Alguém sabe me dizer? Eu vou dar uma dica. São seres vivos e geralmente tem uma cor esverdeada. Isso, pessoal. Os vegetais, as plantas, elas têm o poder de absorver a luz do sol e se alimentar. As placas solares, elas têm o mesmo entendimento. Só que elas não são seres vivos. Elas absorvem para poder receber a luz e transformar essa energia luminosa em outro tipo de energia, em energia elétrica. Olha aqui, pessoal. O que vocês estão vendo aqui? Olha só. Aqui eu tenho o quê? Professor, eu acho que é um catavento. Um catavento gigante, não é? Não, pessoal. Na verdade, aqui são grandes turbinas de motores que elas fazem produção de energia vinda do vento. O que isso quer dizer? Energia eólica. Repete contigo.
Energia eólica. O que é energia eólica? É a energia que provém das massas de ar que vão fazer as turbinas girarem, e essas turbinas, quando tiverem um movimento da rotação, desse girar, é que vão produzir energia elétrica. Aqui, pessoal, alguém consegue me identificar o que é isso daqui? Ah, professor, aqui está parecendo um shopping. Não, não é um shopping. Aqui, na verdade, pessoal, é uma usina. É uma usina de produção de energia nuclear. O que isso quer dizer? Alguém sabe, ouviu falar o que é energia nuclear? Energia nuclear é a energia que provém de reações químicas que o ser humano consegue controlar e, a partir dessas reações, produzir uma grande quantidade de energia. Lembra quando a gente brincava, a gente via nos filmes a questão das bombas atômicas, a questão da energia nuclear? São justamente o quê? São produções através de reações químicas, através de reações produzidas em laboratórios, para que nós possamos ter energia. Aqui nós temos o quê? O que lembra isso daí? As chaminés. Aqueles vapores ali, pessoal, são justamente locais em que há a produção de energia térmica. O que é isso? As termoelétrica. Repete contigo. Termoelétrica. Termo vem de temperatura. Elétrica, de eletricidade. Ou seja, a eletricidade provém através da queima, que gera temperatura, e aí depois da temperatura nós conseguimos transformar em eletricidade. Aqui, gente, essa daqui é muito legal. Aqui é a produção de energia através dos movimentos das ondas. O que isso quer dizer? As ondas, obviamente, o movimento das águas vai fazer uma projeção sobre essas bases. Olha aqui essas bases. Essas bases, quando vão se movendo para cima e para baixo, elas vão justamente mover motores. E esses motores que vão ser movidos através da elevação e baixamento dessas plataformas vão gerar a energia elétrica. Veja que nós temos a possibilidade de produzir energia de várias formas. Então, o que eu quero imaginar? A energia elétrica, que é a energia que nós vamos usar nos nossos projetos, que tem nas baterias, elas podem ser providas, ou seja, elas podem vir da onde? No movimento dos ventos, que vai poder produzir a energia eólica, da iluminação, vindo das placas solares e energia solar, através justamente dos reatores, através da energia química, através das hidrelétricas, que é o movimento das águas dos motores, e outros. E eu tenho vários tipos. Aqui, pessoal, é a simbologia. É aquilo que vai nos identificar. Por exemplo, aqui, esse raio, parece do flash. Esse raio é um raio que mostra que é uma energia do tipo elétrica. Aqui, se lembra o que? É o Sol, que provém o que? A energia luminosa. Aqui é a energia armazenada. Armazenada em o quê? Em baterias, em pilhas, em locais em que conseguem guardar essa energia. Aqui o que é? Aqui são os extratores, aqueles que vão justamente entrar no solo e extrair o petróleo, que é o que vai gerar o combustível dos carros. Aqui, lembra o quê? Vocês vão estudar. Aqui é a representação do átomo. O átomo é a menor parte que existe nesse mundo. Então, esse átomo, quando começa a reagir com outros átomos, eles podem produzir a energia nuclear. Aqui, a chama. Aqui que vai produzir energia térmica. Aqui, daqueles justamente ventiladores gigantes, produzir energia eólica. Aqui, através das plantas, que nós podemos produzir energia através da bioquímica, biomassa. Então, aqui eu tenho vários tipos de energia. E nós temos que começar a identificar que a energia, ela não para. Vocês estão vendo que ora a energia está na luz, ora a energia está no movimento, ora a energia está no calor, ora a energia está na reação química. A energia, ela está em todo lugar. Só que a gente precisa entender que a eletrônica quer controlar essa energia. Então, como é que nós podemos controlar?
Para eu poder controlar, eu preciso primeiro identificar. Vamos lá. Primeiro, eu tenho dois tipos de energia. De fonte de energia, desculpa. Fonte de energia. Ou seja, eu tenho a fonte de energia não renovável e eu tenho a fonte de energia renovável. O que é a não renovável? A não é aquela que provém de coisas que acabam. Por exemplo, o carvão. O carvão vem da onde? Vem das plantinhas. Então, se acabar as plantas, obviamente, se nós não tivermos uma consciência de replantio, de plantar novamente, as plantas acabam e o carvão acaba. O petróleo vem da onde? Lá de baixo, lá do subsolo. E aí o homem vai tirando o petróleo, tirando, e um dia acaba. Agora, existem outras fontes que não acabam. Por exemplo, o sol. Você está lá, tem uma placa que vai justamente ficar projetada, virada para cima, e o sol vai ficar mandando energia luminosa direto. Tá. E aí? Essa energia acaba, essa fonte ela é permanente. Assim como o vento, ó. O vento vai produzindo, vai movimentando esses motores, essas turbinas. Então, essa energia é a chamada renovável. Ela se renova, ela constantemente, ela aparece novamente. Ok? Então, o que acontece? Eu tenho diversos tipos de energia não renováveis, aquelas que acabam. Quais seriam? Aquelas que dependem do petróleo, aquela que depende do gás natural, aquele gás que é parecido com aquele que está na cozinha, no botijão, para acender o fogão e fazer aquela comida gostosa que mais tarde a gente vai comer. O carvão que vem das plantinhas, a energia nuclear. Agora, existem outras que não tem por que acabar. Por exemplo, a biomassa. Por que a biomassa? Porque a matéria ela sempre vai existir. A água, ela sempre vai existir. O vento, ele sempre vai existir. A energia do sol, ele sempre vai existir. O calor que tem no centro do planeta, da Terra, ele sempre vai existir. Então, pessoal, quando nós olhamos, por exemplo, para essa imagem, aqui é uma hidrelétrica que ela transforma, através do movimento, a energia elétrica. Então, o que é a energia? Nós precisamos entender. A energia é uma força que se transforma constantemente de uma para outra. Então, a primeira coisa que eu quero é, pega o caderninho, pega a caneta e vamos aqui registrar algumas coisas, galera. Ó, o que aqui está escrito? Que a energia é uma força. Olha só, olha só. A energia é uma força. Mas é uma força que o quê? Ela fica parada, essa força? Ela está em constante movimento, portanto, ela se transforma. Só que ela se transforma constantemente de quê? De uma em outra. O que isso quer dizer, professor? Eu não entendi direito. Olha só. Imagine, por exemplo, a energia elétrica. Ó. Eu tenho o tipo de energia. Olha só. Olha o nosso personagem do Yu-Gi-Oh! Produzindo energia elétrica. Só que aí é no desenho animado. A energia elétrica não vem desse jeito, não vem pelo corpo. Desse jeito. O que acontece? A energia elétrica, ela é provida de o quê? Do movimento da água. A água vai se movimentando. Ela vem através do represamento. Esse represamento, ele vai fazer com que a água, ela passe por motores, ó. Esses motores, eles vão girando. E esse motor que vai girando, ele vai produzindo, ó, eletricidade. Veja que o movimento, que é uma força, foi transformado em eletricidade, que é uma força. Portanto, a energia é uma força que se transforma de um jeito para o outro. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos agora dar um de um detetive. Olha só. Eu tenho características da energia e tipo de energia. Por exemplo, aquela que muda a temperatura. Temperatura. Temperatura ela trabalha com o quê? Com a variação do calor. Ou seja, qual é o nome da energia? Térmica. Então, energia térmica é aquela que altera o quê? A temperatura. Eu tenho o quê? Aquela que tem a variação do movimento. O que acontece? Imagine se alguém cair aqui desse primeiro.
não vai sofrer quase nada. Mas se cair lá de cima, meu Deus, não pode não, tem que ficar protegido, porque se cair lá de cima, o impacto é grande. E esse impacto ele vai gerar uma força. Por que que teve isso? Porque teve uma variação de posição. Que tipo de energia é essa? Alguém pode ler aqui pro tio? Ó. Eu vou até colocar aqui de novo, ó. Alguém, pera aí. Alguém pode ler isso daqui? Energia do tipo mecânica. O que é energia do tipo mecânica? É aquela energia que ela é transformada através do movimento. Por que transformada? Olha só. Se você tiver essa altura e soltar uma pedra, ela vai ter uma energia, uma força tal. Mas se você soltar lá de cima, a força vai ser maior ou menor? A força vai ser maior. Se a força lá em cima vai ser maior, por que que lá em cima é maior? Porque a variação da posição foi maior. Eu tenho também outro tipo de energia, ó. Eu tenho energia do tipo elétrica. O que é energia do tipo elétrica? É aquela que é feita através da produção de luz, ou seja, aquela em que, através de eletricidade, ela pode propiciar produzir energia luminosa. Então, gente, aqui é um resuminho. Se você puder, pausa o vídeo e começa a anotar isso no seu caderno, porque anotando a gente memoriza melhor. Olha só, eu tenho diversos tipos de energia. Energia química, energia magnética, energia eletromagnética, energia nuclear, energia do som, energia iônica, energia dos seres vivos, elétrica, térmica, mecânica e química. Eu tenho vários tipos de energia. E aí, para poder finalizar essa primeira parte, o que acontece? Nós precisamos entender que a energia ela se transforma. Por exemplo, a energia eletromagnética pode se transformar em energia elétrica. A energia iônica pode se transformar em energia mecânica. A energia sônica ela pode se transformar em energia térmica. A energia nuclear, eu vou até fazer aqui um risquinho para poder ficar bem bonitinho. Ó, se liga, galerinha, se liga, ó. A energia química nuclear, ela pode se transformar em energia química. Então, vejam, a energia é uma força que ela se transforma de uma forma para outra. E aí, pessoal, vocês entenderam? Está bem entendido? Está bem legal? Então, vamos agora para o nosso livro. Nosso livro, no tema 4, fala de fontes de energia. Então, vamos aqui fazer a leitura comigo? Olha só. Os equipamentos eletrônicos possuem uma característica em comum, que se referem à necessidade de alimentação, ou seja, da necessidade de uma fonte que forneça energia. Olha só, quando a gente fala agora, olha aqui para o tio, ó. Quando a gente fala de fonte de energia, a gente tem que entender, ó, deixa eu até o tio riscar aqui, ó. Quando a gente fala assim, uma fonte que forneça energia, é aquela fonte que nos dá força. Nos nossos projetinhos, quem é que tem essa fonte que dá força? A bater? Isso, bateria. Então, o que acontece? Olha só, essa energia pode ser fornecida por meio de baterias ou vir diretamente da tomada. Lembra que agora há pouco nós começamos a estudar que eu tenho diversos tipos de energia. Eu tenho energia que pode vir do calor, eu tenho energia que pode vir da luz, eu tenho energia que pode vir do movimento. Aí aqui diz assim, ó, por isso, aparelhos eletrônicos que funcionam com pilhas ou outro tipo de cargas, em um determinado momento, precisam ser recarregados. Por quê? Porque a energia ela vai se perdendo. A energia ela vai se gastando em outra coisa. Por exemplo, você tem um carrinho e você coloca a pilha. Aí você fica no carrinho. Você brinca e a pilha acaba. Por que a pilha acabou? Porque quando você usou o carrinho com a pilha, você transformou a energia elétrica em movimento. E o movimento ele gastou a energia. Você entendeu, pessoal? Então vamos lá. Quando a gente entendeu que nós entendemos que tem diversos tipos de energia, nós vamos agora ver
que existem vários tipos de energia. Olha só, existem recursos naturais. O que são recursos naturais? São energias que vêm da própria natureza. E recursos artificiais. O que são recursos artificiais? São aqueles que são feitos e produzidos pelo homem. Nós vamos ver essa diferença. Ou seja, que são utilizados pelos seres humanos em uma sociedade, em uma sociedade para a produção de energia e fontes de energia que podem ser classificadas de diferentes formas. Ou seja, eu tenho um exemplo bem prático. Deixa eu mostrar para vocês aqui o exemplo. Aqui no livro ele fala, a fonte de energia mais utilizada pela sociedade vem da água. Ela é mantida em represas. Olha só, essa água aqui, ela é justamente colocada no reservatório para que ela seja controlada, para formar o quê? As usinas hidrelétricas. O que significa hidrelétricas? Hidre vem da água, létricas vem da eletricidade, ou seja, a água é produzida através do movimento, a eletricidade, ela vem da produção do movimento das águas. Então, olha só. Para o fornecimento de energia, tem-se também as jazidas minerais. O que seria isso? Os locais de produção de energia de minérios que vem justamente do solo, bacias de petróleo, ou seja, aqueles que vêm da produção de aquele que vai ser levado a nós termos o combustível dos carros, dos rios, dos ventos, das florestas. Aí elas podem o quê? Elas têm uma classificação, Elas podem ser renováveis ou não. Lembra que nós já falamos? O que é energia renovável? É aquela em que automaticamente ela continua a existir. Não precisa do ser humano. Ela vai se renovando. E existem as não, que dependem do ser humano. Ok? Olha só o que acontece, Energia renovável. Energia que pode ser retirada de fontes capazes de se regenerar. Tá vendo aí? Como o sol. O sol, você utilizar a luz do sol, eita, eu estou gastando a luz do sol, não tem problema. Vai ter de novo. A água. E quando eu falo água, eu não estou dizendo se a água é limpa ou não. Eu estou dizendo que a existência da água, assim como do vento, das marés, das chuvas. Essa energia é proveniente de recursos naturais. Mas olha só, mas atenção, todo recurso natural é capaz de se regenerar, nem todo recurso natural, é capaz de se regenerar, como é o caso da energia não renovável. Olha só, pessoal, o que é energia não renovável? Opa, o tio subiu demais. O que é energia não renovável? A energia não renovável, a energia não renovável é a energia que tiramos da natureza, pois ela a possui em grande quantidade. Porém, uma vez esgotada, não podemos mais usá-la. O exemplo disso, o petróleo. Portanto, essa energia configura-se como recurso esgotável. Acaba. Pois, além de ser prejudicial ao ser humano, por exemplo, o petróleo produz o quê? Através da queima-fumaça, ao meio ambiente, pode gerar outros problemas, como aquecimento global, poluição do ar e outros. Então, vejam, aqui nós temos dois tipos de energia. Energia renovável e energia não renovável. Renovável, aquela que constantemente aparece. Renovável, aquela que depois que o ser humano usar tudo, não aparece mais. As fontes de energia não renováveis são esgotáveis. Isto nós já sabemos. Mas o que fazer para que possamos usá-las sem que o estoque acabe rapidamente? Porque vai acabar. Explorar de forma lógica e racional. O que isso quer dizer? Gente, eu não posso usar tudo de qualquer jeito. Eu não posso, por exemplo, pensar, eu vou pegar agora, já que eu tenho energia em casa, eu vou ligar tudo que é lâmpada. Isso pode? Pergunta para a mamãe se pode. Pergunta para o papai se pode. Não, porque a gente tem que saber que a energia precisa ser usada de uma forma inteligente, não pode ser usada de qualquer jeito. Então, nós vamos classificar agora a energia como dois tipos. A energia primária
ou seja, fontes em que a natureza possui abundância. Energia secundária. Fontes que geram outro tipo de energia. Então, a gente pode ter aquela que gera energia e aquela que pode gerar a partir dela outra energia. Então, gente, para poder finalizar a aula de hoje, nós vamos ver justamente como a energia ela se comporta. Olha só. As fontes de energia, eu vou até pegar aqui para poder ficar fácil. Vamos lá. As fontes de energia são de extrema importância para o meio em que vivemos. Sem elas, muito do que conhecíamos não existiria hoje. Você consegue viver sem energia hoje? Pergunta. Você consegue ficar sem um tablet do papai e da mamãe? Sem um celular? Não deveria dizer que sim, não. Você consegue sim. Mas o ser humano precisa de energia para poder ter iluminação, para poder funcionar as coisas. Então, a energia ela é fundamental para a existência do teu corpo, da vida humana. Então, vamos agora perceber aonde é que nós aplicamos, contextualizar um pouco do que aprendemos. Para nós, a energia serve para diversas atividades, sendo que na maior parte delas, no uso de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros. Ou seja, a energia elétrica a gente precisa para tudo isso. Também vimos que existem diversos tipos de energia e fontes. Por exemplo, energia que vem do sol, energia do vento e energia da água. Estão entendendo, pessoal, o quão a energia ela é importante? Então, na aula de hoje, eu vou pedir para que vocês possam fazer o seguinte. Nós vamos observar bem aqui esse motor. Vamos lá. Para a nossa prática de hoje, faremos um dínamo experimental. Lógico, pessoal, a gente não está podendo usar os nossos materiais eletrônicos. Mas a gente pode entender como eles funcionam. Olha só. Aqui é um motor. Esse motor ele fica girando. Tchan. Esse motor ele tem justamente igual o Robotron. E ele tem várias partes para o seu funcionamento. Ou seja, na medida em que a manivela é girada, tchan, 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 a parte do motor também vai girar, tchan, tchan, tchan. E na hora que essa parte do motor vai girar, esse movimento ele vai gerar uma carga elétrica que vai passar para o meu LED. Então, veja, eu vou estar transformando a energia do movimento em energia elétrica. Entendido? Na próxima aula, nós vamos começar a estudar a aplicação do Arduino. Então, se prepare que nós vamos realizar uma prática. Eu quero que vocês possam ler o capítulo 4 para a gente poder cada vez mais entender. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Então, o tio ficou muito feliz. Espero vocês até a próxima aula. Então, tchau, pessoal. Um abraço!